Olá! Continuando a nossa série de toques funcionais, onde a gente discute a interface entre os 5 sentidos e a boca. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tato. Será que a boca tem uma interface com o tato? Vamos conversar sobre isso. Então, vamos lá. Você já parou para pensar nesses tópicos que a gente está mostrando aqui? Como que o cérebro estima a força mastigatória? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que se você põe uma castanha na boca, você faz uma determinada força? E se você coloca uma colher de gelatina, você não faz força nenhuma? Como que o cérebro estima isso? Você já parou para pensar? Acho que não. Como que a boca percebe o volume dos alimentos? Será que tem alguma estrutura específica para perceber isso dentro da boca? Deve ter, né? E como que os dentes sabem a dureza dos alimentos? Também deve ter um jeito de mensurar isso. Você que é dentista, já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que você precisaria saber disso? E você que é um amigo que está nos ouvindo, já parou para pensar também? É importante, né? E às vezes as coisas passam pela vida e a gente nem se dá conta disso. Então vamos entender um pouco como que isso acontece. Existem 2 fenômenos no corpo humano que são muito importantes nessa percepção e nesse estabelecimento de como a gente vai mastigar um alimento, ok? A gente tem 2 funções chamadas propriocepção e esterocepção, ok? E essas 2 funções é que vão ser relevantes na determinação de como que a boca vai funcionar para mastigar. E a gente não pode esquecer que isso é uma característica do tato, tá bom? Então, a propriocepção é a capacidade de reconhecer a posição e orientação do corpo, a força muscular e a posição de cada parte do nosso corpo em relação aos demais, sem utilizar a visão. Então, a gente tem essa capacidade de perceber o nosso corpo, de dosar uma força muscular, de saber onde que nós estamos, mesmo sem usar a visão. E a esterocepção é uma capacidade de percepção com sensações em nível tátil, auditivo, gustativo, olfativo ou visual. Então, a esterocepção está presente na boca, né? Então, o tato esteroceptivo, né? Ele está presente na boca e faz diferença demais no estabelecimento de uma série de questões. É importante que a gente pense nos receptores do periodonto. O que são os receptores do periodonto e o que eles fazem? Então agora eu vou contar uma historinha para vocês aqui. A gente tem no periodonto vários receptores que ficam aqui, ó, em volta da raiz do dente, nas fibras do ligamento periodontal. Aqui a gente tem uma fotinho de como que eles se organizam, mas eles são extremamente relevantes. Eu vou contar para vocês uma historinha que talvez vocês nunca tenham pensado e que os dentistas que estão me ouvindo todos deveriam saber, mas a gente às vezes não sabe. A gente tem um primeiro tipo de proprioceptor dentro da membrana periodontal que é chamada de descarga espontânea. É um receptor de descarga espontânea. Ele fica 24 horas por dia mandando informações para o sistema nervoso central de onde a nossa mandíbula está no tempo e no espaço. Então ele é muito importante para o estabelecimento da postura mandibular. O segundo é um receptor chamado botão terminal. Esse receptor ele é ativado quando eu ponho qualquer coisa dentro da boca e toco meus dentes nessa coisa. E dependendo do quanto que essa coisa intrui ou empurra meu dente para dentro do alvéolo, por menor que seja essa quantidade, esse receptor é capaz de perceber, informar o sistema nervoso central. Aí o sistema nervoso central fala assim: opa, isso que essa pessoa quer mastigar, enfiou o dente dentro do alvéolo 0,00001 milímetro. Significa que para mastigar isso eu tenho que mandar contrair
3 fibras do masseter, 4 do temporal, 5 do pterigóide medial, enfim. O que ele vai determinar? A força mastigatória. Então a resposta da minha primeira pergunta é essa. A força mastigatória, ela é determinada na sua finesse, né, pelos receptores periodontos chamados botões terminais. E tem um terceiro botão terminal, que é aquele que é ativado quando você está mastigando alguma coisa e de repente é uma pedra. Estava mastigando um arroz feliz e satisfeito e de repente uma pedra. Quando você faz isso, o que acontece? Ativa imediatamente esse terceiro proprioceptor, que é chamado de anel terminal, e ele informa o sistema nervoso central imediatamente antes de você ter consciência. E fala, olha, manda ela parar de mastigar, porque teve alguma coisa errada aqui. Então, quando você toma consciência, você já parou de mastigar, ok? Então, esses 3 proprioceptores, eles são muito relevantes no estabelecimento do funcionamento do ciclo mastigatório e das funções do sistema estomatognático. Tem mais um que é o 4º, mas a gente não vai conversar sobre ele, porque ele é um receptor de dor e a gente está conversando de fisiologia e não de patologia, ok? Mas esses 3 receptores são muito importantes. Aí você pode me perguntar, pera lá, mas e a pessoa que não tem dente, né? Como é que vai acontecer essa regulação? Então, esses autores aqui, chamados Greenfield e Wyke, eles estudaram como que os mecanoreceptores que existem na cápsula da articulação temporomandibular, eles também são capazes de regular tudo isso que eu falei com vocês. E eles chamaram esses mecanoreceptores, que não são específicos da cápsula articular, então aí está a grande diferença. Os que eu falei do periodonto, eles são específicos do periodonto, da membrana que recobre o dente. Esses aqui não, eles existem em várias articulações, ok? E esses autores, Greenfield e Wyke, os classificaram em termos de funcionamento na articulação temporomandibular e, portanto, eles receberam o nome de GW, a inicial do nome dos autores, DW1, 2, 3 e 4. Sendo que o GW1, ele é responsável pela postura mandibular, o 2 pela força mastigatória e o 3 pelo relaxamento dos elevadores. Da mesma forma que foi a sequência que eu falei dos do periodonto. No entanto, eles não têm, nunca tiveram e nem vão ter a mesma finesse de informação que os do periodonto. Então, quando você não tem dente, as informações que vão coordenar os movimentos e a postura não são tão perfeitas quanto as que acontecem quando você tem dente. Então é importante que a gente saiba disso. Não existe nenhum implante ainda que restabeleça o ligamento periodontal e os proprioceptores periodonto. Portanto, não tem ainda um restabelecimento completo da fisiologia. Além disso, nós temos na boca uma série de receptores na língua e na mucosa, que a gente vai ver também. Então, esses receptores na língua, eles se colocam na parte mais anterior da língua e é exatamente essa região que a gente usa para pesquisar alguma coisa dentro da boca, não é? A gente usa, por exemplo, se eu comi uma pipoca e entrou uma casquinha, a ponta da língua é que vai lá para tentar remover, não é? Então, isso que é importante a gente saber, por causa da maior densidade de receptores sensitivos que a gente tem na ponta da língua, ok? Bom, além da língua, na mucosa a gente também tem uma série de receptores, no caso são esteroceptores, né? Que captam informações. Então, esses receptores, tanto de língua quanto de mucosa, eles são responsáveis por sentir, né? Captar informação de volume, de textura, de dureza, né? Então, eles informam para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central ajunta aquilo tudo, as informações que vieram da cápsula articular, do periodonto, da língua e da mucosa, ajunta aquilo tudo, condensa, extrai as respostas e manda as respostas motoras necessárias frente
aquilo que está chegando lá em cima. É muito lindo, né? A ciência da fisiologia é muito linda. E além disso, a gente tem também proprioceptores dentro dos músculos, né, que compõem o sistema estomatognático. Os fusos neuromusculares são estruturas que estão bem dentro da fibra muscular e que tem uma fibra nervosa enroladinha nelas e chega ao sistema nervoso central e determina não só a contração da musculatura, mas também o tônus da musculatura, que são coisas distintas, né? Isso é muito relevante. Posto isso, o que é importante a gente compreender? Todos esses processos, eles começam a amadurecer na vida intrauterina. Lá dentro do útero, o bebê já começa a amadurecer todas essas capacidades sensitivas, ok? Se existe alterações no sistema estomatognático, a maturação desses processos vai ficar completamente prejudicada. Então, se a gente tem o estabelecimento de uma alteração de funcionamento do sistema estomatognático, todo esse processo de determinação de postura, de estabelecimento de força, de relaxamento de musculatura, isso tudo vai ficar prejudicado e a gente não vai ter um resultado perfeito em termos da fisiologia oral. A boquinha, ela tem que começar a trabalhar corretamente desde o nascimento, ok? Para que o indivíduo adulto tenha a plenitude de funcionamento dessas funções orais. Então, a intervenção oportuna, toda vez que você detectar alguma coisa errada acontecendo, ela precisa ser feita, não pode esperar. Sempre reforçando naquilo que eu estou dizendo. Vem dizendo ao longo do tempo, é preciso olhar além do dente. E esse é o mote, né, que eu estou sempre discutindo na comunidade, com os membros da comunidade, e insistindo, né, que a gente precisa mudar o nosso paradigma. Se você concorda com isso, comenta aqui, faz alguma pergunta que depois a gente responde. Mas eu acho que é fundamental a gente ter isso a partir de agora, né? Mudar o nosso paradigma, que nós, como profissionais de saúde, não podemos ter o foco só no dente. Nós precisamos enxergar muito além do dente, né? Então, você detectou uma alteração, você viu que tem alguma coisa funcionando errado, a intervenção é imediata. Outro dia eu ouvi uma colega usando uma expressão que eu pus aqui e infelizmente eu esqueci qual colega que foi. Então, se ela está me ouvindo, depois você me fala que foi você que falou. Mas eu lembro que era uma colega, mulher, ela usou a expressão OFM-se. E eu achei isso fantástico, porque quando a gente se OFM-a, a gente muda o nosso jeito de perceber a nossa profissão, ok? Então é isso que eu insisto com todos os membros da comunidade e é isso que eu quero que você comente aqui para mim. Você concorda comigo? OFMizar é mudar paradigmas? Pense nisso e a gente vai continuar a discutir a respeito disso na quinta-feira no AFM Cast, às 20 horas. Nós vamos estar discutindo um pouco mais a respeito dessa questão, ok? Um beijo para todos.